Muito obrigada, Sofia, por liberar os apartes e por dar o tempo necessário para essa manifestação. Obrigada. Obrigada, vereadora Anne. Quero só deixar claro que aqui não tem nada pessoal com nenhum vereador ou vereadora, e sim um regimento que democratiza a participação de todos nesse plenário. Há vereadores aguardando o grande expediente e liderança. Então, eu gostaria que os vereadores colaborassem, porque estamos sem o equipamento eletrônico que controla o tempo. Inscrito em liderança, vereador Reginaldo Pujol, depois Vossa Excelência, vereador Airton. Vereador Reginaldo Pujol, dos Democratas, 5 minutos, não são permitidos à partes. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, sabendo que os meus 5 minutos vão correr muito rapidamente, fazer um esforço extraordinário para ser objetivo no meu pronunciamento. Inúmeras pessoas, as mais queridas pessoas da minha convivência pessoal, me dizem desde a terça-feira que eu deveria silenciar sobre esses acontecimentos. Até porque, politicamente, não me julgo atingido, nem a mim, nem meu partido, com todos os fatos que aqui vêm sendo narrados. Não quero também pecar pela omissão e pelo que pode ser acusado como sendo espírito de corpo de solidariedade às minhas colegas que se viram envolvidos nesse processo. Só quero, vereadora Mônica Leal, dizer que eu estranho muito essa figura nova que se criou na vida pública brasileira, de que os processos de investigação feitos pela Polícia Federal são sempre declarados como sendo impublicáveis. Tem até uma expressão coalhada para isso. São segredo de justiça. E, não obstante essa alegação de que é segredo de justiça, a cidade toda fica envolvida de informações, fatos, denúncias que envolvem Deus e a todos. Há segredo de justiça nesse fato aqui, vereador Tequim? Que segredo de justiça é essa? Eu não posso, via tribuna, fazer um manifesto em favor da vereadora Jussara Galt, porque a vereadora Jussara Galt não é acusada de nada. Ficam dizendo assim, fulano pediu um recurso para a campanha da vereadora Jussara Galt. Mas onde é que está o crime desse negócio? Hein? Nem ouvi direito. Jussara Cunha. Jussara Cunha. Bom, já estou envolvendo até outra pessoa. Aliás, confusões propícias nessa época. Eu, até hoje, me solidarizo com o nosso ex-colega, vereador Nelci Tessaro, que foi colocado na empresa como se estava preso, quando estava gripado, dormindo em casa. Ora, onde é que tem esse segredo de justiça, vereador Airton Ferronato? Olha, eu acho o seguinte, a população tem todo o direito de exigir que as pessoas que fraudam o serviço público, que se não completem com o serviço público, sejam justiçados. Mas nós temos que voltar a dizer alto e bom tom o que está escrito na Constituição brasileira, que todos são inocentes até prova em contrário, e mais do que isso, que a todos os brasileiros assegurada a ampla defesa e o devido processo legal. Aliás, hoje parece que eu estou, vereadora presidente, repetindo o presidente do seu partido, deputado Raul Pontes, que disse exatamente isso. Ou será que eu tenho algum acordo secreto com o PT para dar cobertura a qualquer ato danoso à sociedade porto-alegrense? Será que o Raul Pontes, que foi prefeito dessa cidade, que recebeu inúmeras críticas, mas nunca ninguém levantou nada contra a sua honestidade pessoal, fraquejou agora, depois de todo esse tempo, quando anuncia que vai deixar a vida pública, e ele passou a ser mais um dos tantos a encobrir imoralidades e ilegalidades? Não, senhores. Alguma coisa não está correta em todo esse processo.
Em verdade, um inquérito feito pela Polícia Federal, estadual ou qualquer tipo de polícia, nada mais é do que uma peça preliminar a ser submetida ao Poder Judiciário. A polícia investiga, indicia, mas não julga. Ninguém dessas pessoas aqui está julgado. Não podiam estar, especialmente quando está colocado que há o segredo de justiça e elas às vezes estampado o seu rosto na primeira página do jornal. Onde é que está o segredo de justiça? Por isso, eu contraria a opinião das pessoas mais caras da minha vida que me pediam que eu silenciasse nessa hora. Mas não posso silenciar. Eu não sou solidário à vereadora Jussara Coni, nem à vereadora Ana Ortiz, nem a quem quer que seja. Eu quero que nesse país os direitos democráticos sejam por todos respeitados. E não é porque, eventualmente, alguém dos 18 presos possa ter relação pessoal comigo que eu estou aqui fazendo essa colocação. Eu estou falando porque acho que rico, pobre, remediado, liberal, comunista, seja lá quem for, não pode ser julgado por antecipação e colocado no escárnio perante a opinião pública. Por isso, quero dizer, o Estado de Direito que eu estou a defender é igualdade para todos. E com a liberdade e a tranquilidade de dizer o seguinte: meu partido murchou tanto que eu não tenho mais nem condição de tê-los incluído nesse rol. Não é posição político-partidária, é minha posição pessoal. Não acho que possa continuar eternamente nós tendo essa dubiedade. Declarar que os processos têm segredo de justiça e toda a cidade de Porto Alegre ser informada por rádio, jornais, televisão e todos os meios, blogs, redes sociais, incriminando quem quer que seja antes do devido processo legal e do devido julgamento. Era só isso, senhora presidente. Vereador Reginaldo Pujol, muito obrigada. Seu tempo cumprido. Ayrton Ferronato, liderança do PSB. Depois, vereador Brasinha, liderança do PTB. Amiga presidente Sofia, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, nossos telespectadores e ouvintes. Quero aqui falar em meu nome do vereador Paulinho Motorista e essencialmente em nome do meu partido, PSB. E exatamente falar, após ter ouvido as vereadoras Jussara Coni e a vereadora Ana Ortiz. E após o pronunciamento do vereador Pujol, isto tem me ajudado bastante, que eu estava aí pensando no que, como começar a conversa. Segredo de justiça, para quem? Para quem? Me parece que o segredo de justiça está apenas e tão somente protegendo corruptores. Apenas e tão somente se ouviu esse estardalhaço em relação aos empresários corruptores. Aliás, eu vi agora, estava conversando um pouco ali, sobre uma manifestação do Veríssimo, Érico Veríssimo, que diz o seguinte, que no Brasil, o Brasil é um país estranho, de corruptos sem corruptores. Luiz Fernando Veríssimo. Obrigado, rapaz. Portanto, nós precisamos começar por aí. E, portanto, jogar ao léu, aos quatro ventos, nomes de vereadores, vereadoras e qualquer outro cidadão, apenas porque se ouviu dizer que alguém está se manifestando
em razão da vereadora Jussara, da vereadora Anne, já é temerário e merece sim a nossa repúdia, vereador Pujol. Não é possível que isso aconteça. Daí esse debate político, claro, existe sim as nossas dificuldades no seio dos políticos. Agora é preciso também refletir um pouco. E eu estou aqui para dizer e trazer minha solidariedade, sim, à vereadora Anne e à vereadora Jussara. Vereadora Jussara, nós nos conhecemos, atuamos, militamos juntos há mais de 30 anos. De história, de luta, uma luta ética, digna e séria em prol da sociedade gaúcha e porto-alegrense, e por que não da sociedade brasileira. Portanto, estamos juntos. Também quero registrar que conheço há muitos anos, 30 anos, a família da vereadora Anne, seus pais, seus tios, e dizer o seguinte: a construção cidadã de alguém que se está junto nesta luta de se eleger para representar o povo, deixar seus afazeres, sua trajetória de formação profissional, muitas vezes suas trajetórias de suas empresas, e estar no parlamento é sim uma doação. E ninguém chega aqui porque chegou sem história. É preciso ter história. E nós queremos dizer a história reconhecida da vereadora, deputada, amiga, candidata a vice-governadora. Estamos juntos, é uma história construída. E a história da vereadora Anne, que chega agora, não é um seu assessor que conheço há mais de 30 anos e que não estou aqui julgando. A vereadora Anne sequer teve tempo. Como nós vamos dizer que agora um companheiro do seu partido, que estava com ela no seu gabinete, mas que a vereadora Anne tem contra si? Nada. Portanto, sua história, sua trajetória, como eu vi, começa assim a partir de agora, como eu vi aqui, mas já começou antes, muito antes. Ninguém que não tenha, aliás, eles dizem assim, não, porque o vereador não pode receber, não precisa receber, não deve receber. A questão é o seguinte: muitos candidatos fazem a campanha na promessa de receber zero e não se elegem. Se elegem aqueles que o povo confia, que acredita. E Vossa Excelência, com a bela quantidade de votos que fez, é porque tem em torno de si gente que compreende a importância do início de uma caminhada política, que vai ser vitoriosa sim, e não vai ser uma pequena ouvi dizer que vai nem prejudicar a vida política da nossa querida candidata, a querida vereadora Jussara Coni e da nossa querida e estimada vereadora Anne Ortiz. Um abraço a todos e obrigado. Vereador Brasinha, pergunta ao PTB. Vereador Elisandro Sabino, liderança do PTB. Senhora Presidente, em nome do nosso PTB, nós também queremos aqui registrar a nossa solidariedade e a palavra de apoio às nossas vereadoras da casa, a vereadora Jussara Coni e vereadora Anne Ortiz. E dizer, vereadora Jussara, vereadora Jussara, vereadora Anne, que em nome da bancada do PTB, embora o vereador Brasinha já tenha referido, mas acho que neste momento é importante, quanto mais reiterarmos a posição das bancadas, dos colegas vereadores nesse sentido, no sentido de apoio, de solidariedade,
e nós estamos irmanados neste processo de juntos garantirmos em todo o processo, seja ele qual for, que de uma forma midiática, alguém me perguntava por que só aparecem as fotos dos secretários, né? Aí a resposta é: a figura política, né, ela vende notícia, ela vende jornal. Tá? E nós queremos aqui reafirmar, vereadoras, dizer, reiterar que entendemos, como advogado que sou, que existem alguns princípios que são esculpidos, tá, na nossa Constituição Federal, qual seja o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio da presunção da inocência, quando ninguém deverá ser condenado ou ser julgado, né, sem sentença penal condenatória. E, na realidade, o que acontece estão pré-julgando e já condenando figuras políticas sem antes, na realidade, sequer serem ouvidas. E nós aqui queremos apresentar o nosso protesto, vereador Pujol, neste sentido. Eu quero, nesta esteira, vereador Pujol, aqui trazer a valorização de uma sentença penal, a valorização de uma sentença que é fundamentada pelo Poder Judiciário. Depois da ampla defesa, depois do contraditório, vem a sentença do Poder Judiciário. E nós queremos aqui, em alto e bom som, em nome da bancada do PTB, dizer que há poucos instantes a Justiça Eleitoral julga improcedente 2 representações do Ministério Público Eleitoral contra o vereador Cássio Trogildo. Sentença que o absolve, sentença que julga improcedente todas as denúncias. O nosso caro colega que militou, nosso caro colega que fez uma campanha linda nesta cidade, estampado nos jornais muitas vezes dizendo: terá o seu mandato cassado. E não é o que a sentença do Poder Judiciário disse. E nós aqui queremos então noticiar aos colegas, dizendo da importância de nós efetivamente estarmos atentos ao processo legal, num Estado que proclamamos que está lá na Carta Magna, um Estado democrático de direito. Este Estado oportuniza assim, que haja manifestação, que haja oitiva de testemunhas e de forma esclarecedora tenha então a fundamentação para um juiz trazer a sua convicção e o seu juízo de valor. Portanto, eu quero aqui, em nome da bancada do PTB, além de me associar às nobres colegas, dizendo que nós entendemos perfeitamente do trabalho, da dignidade, e vereadora Jussara Coni, que quando meu pai passou por vereadora nesta casa, também há um apreço por Vossa Excelência. Tempo, e também, vereador. para concluir, e também a vereadora Nortis, que conhecemos os seus princípios, o denodo, o trabalho que desenvolve nesta cidade. Portanto, aqui fica o nosso registro, alto e bom som, para que possamos todos juntos, vereador Pujol, valorizar o que é mais importante nesse Estado democrático de direito, qual seja o princípio da presunção da inocência. Muito obrigado. Vereador Cláudio Janta manifesta-se em liderança do governo. 5 minutos, sem apartes. Senhora Presidenta, Sofia, vereadores, eu queria agradecer aqui ao líder do governo, o Ferronato, juntamente com o Pujol, que me cederam esse espaço aqui, nesse dia de hoje, que eu estava aflito por não poder fazer um relato aí do que foi o 1º de maio, ontem, na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil, aonde o movimento sindical foi às ruas, foi às praças, foi aos largos, às igrejas, participando de procissão,
e levando entretenimento para a classe operária no Brasil inteiro. E aqui no nosso estado, na nossa cidade, ontem na Praça México, também a nossa central fez eventos em Alvorada, Guaíba, Gravataí, em Canoas, e aonde a classe operária vem pedir ao governo que seja dado aos trabalhadores. Nós queríamos receber no dia de ontem, vereador Denis Sequim, pedimos a Nossa Senhora do Trabalho, a São José Operário, que iluminasse o governo e que a presidente assinasse o fim do fator previdenciário. É inadmissível nós vermos o país dar dinheiro para banqueiro, é inadmissível nós vermos o que a gente vê do dinheiro público e querer que os trabalhadores aposentados paguem essa conta. É inadmissível o que a gente vê, uma pessoa trabalhar e produzir a vida inteira, Nereu Dávila, e na hora de querer um pouco de dignidade, na hora que precisa de dinheiro para curtir o final de sua vida, né? Muitos dizem que é a melhor idade, eu acho que é a ladeira abaixo, eu acho que é a pior idade, porque a gente precisa de mais remédios, mais medicamento, mais conforto, mais carinho, e geralmente a gente tem menos dinheiro, já que o governo limita esse pagamento da Previdência a um fator previdenciário e também a não usar o cálculo que usa para o salário mínimo, que usa para aumentar o SPED bancário, para reajustar a Previdência Social no momento que as pessoas precisam. Outra coisa que se faz necessário é uma nova tabela, não é nem mais a correção, acho que nós estamos, ainda ontem dizíamos isso, é uma nova tabela do imposto de renda, porque hoje quem ganha R$ 1.400 já paga 7,5%, e quem ganha os 4.000 e poucos reais já paga 27,5% da sua renda, ele paga imposto de renda. Então, nós tivemos ontem alguns motivos para levar para os trabalhadores de avanços. Nós continuamos tendo uma política para o salário mínimo, nós tivemos a regulamentação da profissão das domésticas, últimos trabalhadores escravos nesse país foram alforreados pelo esse governo, que deu os direitos das empregadas domésticas. Agora, nós precisamos avançar muito na produção interna, precisamos avançar muito no mercado interno, nós não podemos ver o governo ficar dando dinheiro para banqueiro, nós não podemos ver a produção do Brasil ser feita por imposto, por tributação que é feita. Hoje, a tributação nossa se assemelha a um roubo, pode-se dizer, quando o arroz, o feijão, o açúcar, o azeite custa o mesmo preço para um trabalhador que ganha um salário mínimo ou até para o Eike Batista. É o mesmo valor, é o mesmo preço, tem que ser um imposto mais vinculado à renda, mais vinculado ao que a pessoa ganha e não um imposto já embutido nos produtos. E ontem tivemos várias festividades, tivemos várias reivindicações, os trabalhadores continuam na rua lutando para melhorar a sua vida, lutando para levar dignidade para dentro da sua casa, lutando pelo trabalho decente e principalmente para que os postos de saúde funcionem no horário que os trabalhadores tenham acesso, para que os postos de saúde funcionem 24 horas, para que saia do papel o hospital da região metropolitana de Porto Alegre, que vai desafogar em 35% o Conceição e o Cristo Redentor. Essas foram as bandeiras de luta que os trabalhadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Brasil levaram às praças, aos passos, às avenidas, no dia de ontem, discutindo um Brasil que cresça, um Brasil que avance, um Brasil que se desenvolva e que cumpra a agenda do trabalho decente. Obrigado novamente ao Ferronato, obrigado ao Pujol, e queria aqui também deixar a solidariedade minha, a solidariedade da nossa central, a uma companheira de luta que eu conheço há mais de 30 anos. Eu era menino, andava de bermuda, e a Jussara já estava deitando na frente dos ônibus, paralisando os ônibus. É uma pessoa digna, uma pessoa
de caráter irrevogável, uma pessoa que toda a sociedade de Porto Alegre sabe e que jamais o que está sendo dito aí seria o papel dela, seria uma atitude de Jussara Coni. Se fosse com certeza para paralisar alguma empresa, se fosse com certeza para reivindicar as coisas para os trabalhadores, essa pessoa estaria na frente, mas jamais iria permitir que a sua história de luta, que a sua história, que o seu nome, a trajetória que construiu, fosse manchada dessa forma que tentam manchar. Né? Nós temos que cuidar muito do que falam dos políticos. Tempo, vereador. Falam demais dos políticos. Agora nós tínhamos que ver um todo da sociedade. Toda a sociedade tem coisas erradas. Vamos começar pela imprensa, que no dia que saiu esse negócio todo, aí já crucificou um vereador, ex-membro dessa casa, e ficou por isso mesmo. Cadê a retratação? Cadê a indenização para a pessoa? Destrói a imagem das pessoas e fica por isso mesmo. Então, nós temos muitas coisas para ver nesse país, e uma delas, com certeza, é a forma como os segredos de justiça são divulgados, são vazados. Que Deus abençoe a todos nós, com força e fé, vamos seguir lutando pelos trabalhadores brasileiros. Eu vou reservar, que ela veja um lugar, que eu vou chegar sozinho, vou vir direto de Alvorada. Vereador Walter Nagelstein, em liderança do PMDB. Senhora Presidenta dos Trabalhos, vereadora Sofia, vereadores e vereadoras. Momentos difíceis, é verdade. Eu vi a fala dos colegas vereadores que me antecediam, vereador Reginaldo Pujol, agora do nosso líder Ferronato, do vereador Cláudio Janta. Em primeiro lugar, abrir um parêntese para estender um cumprimento a todos os trabalhadores do nosso país, pelo dia de ontem. Eu fui secretário do Trabalho também de Porto Alegre, secretário da Indústria e Comércio, acumulava as funções de secretário do Trabalho. Nós tínhamos o Cine Municipal, abrimos um Cine na Restinga, qualificamos mais de 10 mil trabalhadores, especialmente através do Sistema S, que é quase um passaporte para o mercado de trabalho. Tanto eu quanto o vereador Sequim nos dedicamos muito a isso. Então, um abraço. Fomos responsáveis pela Comissão Municipal do Emprego, que se instalava lá dentro da SMIC à época. Então, um abraço, Janta, a todos os trabalhadores do nosso país. Vereador Nereu, eu pensava, e desde a semana passada eu não me furtei às minhas obrigações, tanto como dirigente partidário, tanto quanto vereador político. Deus me perdoe o dia que eu tiver que prestar contas à minha consciência e me acuse a mim mesmo da covardia de emudecer. Já dizia Rui, nosso grande Rui Barbosa. Nós estamos, como eu falei há pouco, em a parte a vereadora Anne, numa espiral negativa. E nesses momentos, talvez um lado mais perverso do ser humano, ao lado, obviamente, da corrupção, em relação à qual todos nós temos repulsa e nos posicionamos frontalmente contra, mas ao lado disso, que é repulsivo também, há um outro fenômeno que é tão repulsivo quanto, que é este fenômeno do pré-julgamento e da generalização. Do Estado, às vezes policialesco, às vezes arbitrário, às vezes midiático. Mas isso se registra na história da humanidade, se nós olharmos a Revolução Francesa, quando derrotou o Ancien Regime, e vem para a Praça de la Concorde, as multidões gritavam em êxtase cada cabeça que rolava, porque de fato o que se estabelecia anteriormente era algo que aviltava a dignidade de todos. E em momentos como esse, é óbvio que nós compreendemos que grande parte das pessoas se revoltam e nos prendem nesse labirinto. Numa casa legislativa, por exemplo, nós deixamos de debater coisas importantes. O Código de Posturas nós não tratamos, a Lei das Hipóteses nós não tratamos, aquilo que é substantivo na vida da cidade, a agenda positiva dessa casa nós deixamos de tratar. E nesse momento, infelizmente, os oportunismos sempre aparecem.
Sempre aparece. Os necrófagos da política parece que estão de plantão, esperando que um corpo caia para imediatamente todos explorarem aquilo. E a sociedade que aí fora está,